A Daniela Nery Gama de Almeida é nutricionista e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPENS, da Faculdade de Saúde Pública, FSP, da Universidade de São Paulo, USP. Mestre em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Nutrição Clínica Pediátrica pelo Instituto de Nutrição e Tecnologia de Los Alimentos da Universidade de Chile, fez internato em Nutrição e Dietética pela University of Miami, se tornou uma Registered Dietitian pela Commission on Dietetic Registration, nos Estados Unidos. Ela é doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, pós-doutora em Epidemiologia Nutricional pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde no PENS USP, atuou como nutricionista clínica e pesquisadora sênior nas divisões de imunologia e doenças infecciosas de pesquisa clínica pediátrica da Miller School of Medicine, University of Miami, de 2006 a 2012, foi preceptora do programa de residência multiprofissional em saúde da criança e do adolescente da Universidade Federal de São Paulo, de 2015 a 2016, tem experiência no campo da alimentação e nutrição, tanto em saúde coletiva quanto em atenção à saúde do indivíduo, família e sua rede social, atuando principalmente nos seguintes temas: epidemiologia nutricional, nutrição em saúde pública, promoção da saúde, nutrição materno-infantil, saúde da criança e do adolescente e clínica ampliada a partir do processo de trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. É um prazer receber você aqui. Agora o palco é seu, então. Oi, gente, muito boa tarde. Eu agradeço a você, Érica, pela apresentação. Eu não vou me estender muito nos cumprimentos, mas é uma alegria enorme participar dessa sessão com vocês, trazer um pouco de volta para a sociedade, o que a gente vem trabalhando na universidade, o que a gente vem gerando e aprendendo a partir da pesquisa científica. E esse é um dever nosso como pesquisador, como profissional, então é muito gratificante participar de uma sessão como essa. A minha intenção fazer um bate-papo com vocês. É claro que eu trouxe, né, uma apresentação para guiar um pouco mais com material mais visual, para que, né, fique um pouco uma mensagem para que possam levar para casa, e eu espero contribuir, né, para ampliar esse conhecimento e essa interação que vocês fazem aqui. É um trabalho muito bonito, parabéns. A gente vai falar sobre a alimentação das crianças brasileiras na primeira infância e a relação, né, da alimentação com a saúde futura. Então, eu tracei um pouco, assim, do cenário atual, como é que as crianças estão se alimentando, como é que está o estado nutricional das crianças brasileiras menores de 5 anos, quais são os fatores que podem contribuir para esse cenário. E, obviamente, vamos terminar com recomendações, né, para a gente promover uma alimentação adequada e saudável para essa faixa etária. Então, a agenda que eu pensei foi discutir um pouco a questão do aumento do excesso de peso entre as crianças brasileiras e o link, né, desse cenário com a alimentação das crianças, por que a gente precisa combater as tendências atuais. A gente está falando de um momento da vida, como a Érica colocou, um momento super importante, né, um momento que a gente faz toda uma programação para o que vai ser o indivíduo no futuro em relação à saúde dele. Então, realmente é um momento de ouro, a primeira infância. E aí a gente termina com orientações do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, entendendo o guia como um instrumento de educação em saúde, né, que dialoga com a gente, com a sociedade brasileira, e ele também serve de base para muitas políticas, né, públicas, que garantem segurança alimentar e nutricional em diferentes ambientes onde as nossas crianças estão inseridas. Então, eu começo trazendo para vocês... Opa! Começou a me dar trabalho aqui, não passou. Eu gostaria de começar trazendo para vocês como é que está o cenário em relação a excesso de peso entre crianças, né? Quando a gente fala em excesso de peso, a gente está falando tanto em sobrepeso quanto obesidade. Então, nessas primeiras barrinhas aqui, a gente olhando essa coluna em laranja, esse é o percentual da população de crianças brasileiras menores de 5 anos que estão sofrendo com excesso de peso, né, juntando sobrepeso e obesidade, e 3% das crianças sofrendo de obesidade. Quando a gente observa em relação à idade, dentro aí desse período de 5 anos de vida, a faixa etária que mais está sofrendo com excesso de peso é justamente a criança de 1 a 2 anos de vida, né, um momento que a gente fala sempre que
a partir desse momento, a alimentação da casa, os hábitos, né, os comportamentos de saúde, estilo de vida da casa vão traçar muito, né, o peso da criança e as modificações no peso, então é um momento super importante da gente prestar atenção. E essa situação, né, de uma parcela importante da população de crianças muito pequenas já estarem sofrendo com a questão do excesso de peso, tem uma relação muito próxima com a alimentação. Né, sempre que a gente fala em obesidade, a obesidade é considerada uma doença crônica, né, que ela é multifatorial, ou seja, ela tem diferentes causas, mas a causa primária hoje para o mundo inteiro são as mudanças na alimentação. Né, de mudanças nos padrões de alimentação em vários países. E o Brasil não é diferente. Né? A gente vem observando uma diminuição do consumo de alimentos tradicionais da dieta brasileira, o nosso arroz com feijão e legumes e verduras, consumo de frutas, de leites, de carnes, de uma maneira geral, vem caindo, ao passo que o consumo de alimentos, os considerados ultraprocessados, que eu vou falar em diversos momentos aqui hoje sobre eles, houve um aumento no consumo, né, vem havendo, né, nos últimos 30 anos, o aumento do consumo desses alimentos. Então, o que a gente observa são alimentos prontos para serem consumidos, que têm uma densidade de calorias muito alta, né, e eles vão tomando o espaço da alimentação tradicional, que é rica em fibras, em proteínas, em nutrientes super importantes para as crianças crescerem e se desenvolverem, e vão tomando o espaço da alimentação saudável. Né? Então, de novo, assim, a causa mais comum, a causa primária que a gente vem observando, que vem afetando essa questão do excesso de peso no Brasil e em diversos países do mundo, é realmente uma mudança no padrão de alimentação. E o que são esses alimentos ultraprocessados? Não sei se vocês já trouxeram, provavelmente já falaram bastante dele, né, desse grupo de alimentos, eles são, na verdade, produtos, né, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, então não é o alimento in natura, são, né, pedaços do alimento, como óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amidos, ou sintetizadas em laboratório, né, tem uma grande parte deles que é adicionada do que a gente chama de aditivos alimentares cosméticos, que são aqueles que estão ali para dar cor, aroma, realçar o sabor, manter a estrutura desse alimento, afinal de contas, não é um alimento in natura da forma como ele vem da natureza, né, ele começa a partir da extração de óleo, de açúcar e tal. Então, para dar uma estrutura, uma textura para que ele se assemelhe à comida de verdade, a indústria precisa lançar a mão de muitos aditivos. Né? Então, são alimentos doces e gordurosos, são atraentes ao paladar, vem sendo discutido muito recentemente que eles têm um potencial grande de viciar, em especial as crianças que estão no momento de formação dos hábitos alimentares. Então, a gente vem trabalhando muito na pesquisa científica, o Brasil liderou, né, essa agenda de pesquisa, avaliando os impactos, né, que a gente pode observar à medida que a população vai substituindo a comida saudável, a comida de verdade, por esses alimentos, o quanto a gente vai modificando a qualidade da alimentação e os nossos riscos de saúde. Muito se avançou nessa pesquisa para a população adulta, já se sabe que a maior participação desses alimentos na dieta das populações vem trazendo aí risco de obesidade, de várias doenças crônicas, incluindo diabetes, hipertensão, diferentes tipos de câncer e até depressão, e mortalidade por todas as causas, e entre crianças, obviamente, a gente tem um menor tempo de exposição das crianças a uma alimentação baseada nesses produtos, mas a gente vem avançando também com a ciência mostrando, né, o impacto de uma alimentação baseada nesses produtos e o quanto isso vem realmente afetando o ganho de peso das crianças, excesso de peso, alterações no colesterol sanguíneo, entre outros problemas. Então, é super importante a gente entender, né, como é que está a alimentação das crianças brasileiras menores de 5 anos,
para a gente fazer um link, né, com as recomendações do guia e porque o guia traz, né, todos aqueles princípios, ensina a população a voltar, né, à nossa alimentação tradicional. Então, aqui eu trago alguns dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, foram coletados justamente no período antes da pandemia, e o estudo está voltando a campo para avaliar diferenças, né, nos mesmos indicadores. Então, aqui à esquerda tem um conjunto de indicadores ou características da alimentação que a gente normalmente avalia, né, nos estudos epidemiológicos, nos estudos de grande porte como o ENANI, para avaliar como as crianças, como é que está a qualidade da alimentação das crianças. Essas características, esses indicadores, eles são recomendados para a gente monitorar, né, a alimentação das crianças no Brasil e em vários países do mundo, e dessa maneira a gente pode, né, avaliar com o tempo como é que esses indicadores vão se comportando e, obviamente, ajuda a gente a pensar em políticas públicas para combater problemas. Então, o primeiro indicador é o aleitamento materno exclusivo entre crianças, entre lactentes menores de 6 meses, que vocês devem discutir muito aqui. O ENANI mostrou que 46% das crianças menores de 6 meses estavam em aleitamento materno exclusivo nesse período. A gente sabe o quanto o Brasil vem apresentando melhorias super importantes na duração do aleitamento, no aleitamento materno exclusivo per si, mas a gente ainda está um pouco distante das recomendações da Organização Mundial da Saúde. A meta para o ano 2030 é que a gente tenha 70% dos bebês menores de 6 meses em aleitamento materno exclusivo nessa faixa etária. E daí o bebê chega na faixa etária de 6 a 8 meses, que é quando se recomenda a introdução da alimentação complementar ao leite materno, a apresentação da alimentação da família aos bebês. Então, a gente espera, né, que 100% das crianças que tenham desenvolvimento típico, obviamente, a gente não está falando aqui de bebês que nasceram prematuramente, ou que tenham necessidades nutricionais especiais, mas que a maioria deles comece a receber a alimentação complementar nesse período. Entendendo que a partir desse momento o leite materno sozinho, que era o alimento ouro, né, para garantir crescimento, desenvolvimento, promoção da saúde futura, evitar infecções, era o ideal, sozinho, suficientemente sozinho, né, até os 6 meses, e promovendo muitos benefícios para a mãe, para as mães também, e aqui nesse momento a gente precisa começar a oferecer a alimentação complementar, pois o leite materno sozinho já não satisfaz todas as recomendações. Então, 86% das crianças brasileiras começam a receber alimentação entre os 6 e 8 meses de vida, sendo que as crianças de famílias de renda mais alta aderem mais a essa recomendação. Então, a gente observa aí uma desigualdade, né, no acesso, na adesão a essas recomendações. Ô, Daniela, eu posso só fazer uma colocação? Você falou sobre isso, eu fiquei imaginando o seguinte, sabe, porque eu percebi muito isso depois que eu tive Isabela, porque como funcionária pública eu tive 6 meses de licença, maternidade, mais um mês de férias, quando eu voltei a trabalhar, portanto, a Isabela já estava com 7 meses. No caso da Ruth, ela teve 10 meses, porque além da licença maternidade, das férias, ela pegou a licença prêmio de 3 meses, entendeu? Agora você vê, né, existe até uma desigualdade por questão de política pública, né, Daniela? Porque tem muitas mães que voltam a trabalhar crianças com 5 meses de idade. As escolas, muitas vezes, elas não têm lugar de guardar o leite materno ali, como é que vai fazer, né, manejar, quem que é o leite de quem aqui, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito triste, né, de pensar que a gente incentiva muito a amamentação, que é fundamental, é importante, mas isso também tem que ser, assim, abraçado pelo Estado, né, Dani? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, assim, o Brasil evoluiu muito, né, nas taxas de aleitamento materno, justamente por pensar num conjunto de políticas, né, que pudesse proteger e promover o aleitamento. Então, assim, a gente teve
melhorias super importantes, mas não é que a gente precise de novas políticas, mas é como você falou, a gente precisa reforçar, né, essas políticas e que todas as mulheres tenham acesso, né, a essas adesões, né, em relação ao trabalho, porque é um dos principais fatores, né, que faz com que as mulheres deixem de amamentar, é o retorno da mulher ao trabalho, né, justamente por não ter essa condição de ordenhar o leite, de armazenar o leite da maneira adequada, de ter acesso, né, a todos os suprimentos que você precisa para que isso aconteça, né, a mulher precisa de uma rede de apoio super importante em casa e no trabalho para ela conseguir dar conta desse processo. Pensando em outro indicador, né, a gente tem o não consumo de frutas e hortaliças entre os bebês, né, a partir do momento que eles começam a comer, né. Ah, não, acho que eu não falei do anterior, que foi a frequência alimentar mínima, né, o que que é isso? A criança começou a comer aos 6 meses de vida, e aí dos 6 aos 8 meses é um momento que a gente vai evoluindo na textura da alimentação, né, para que a alimentação se torne mais sólida, né, obviamente de acordo com o desenvolvimento da criança, e obviamente quando a gente vai aumentando essa textura da alimentação, oferecendo, né, na textura adequada, 2 ou mais refeições ao dia, dependendo da idade da criança, a gente começa a oferecer uma alimentação muito mais rica, né, então quando a gente fala nesse indicador, nessa característica, frequência alimentar mínima, a gente observa que apenas 39% das crianças recebem, né, e isso fala a favor de poucas crianças, né, menos de 50% das crianças recebendo a alimentação complementar nessa frequência adequada, né, com 2 refeições, a depender, né, da faixa etária, com 2 lanches, então a gente tem a maioria das crianças recebendo a alimentação a partir dos 6 meses, porém quando a gente avalia, né, a adequação da alimentação, apenas 40% está recebendo uma alimentação mais adequada do ponto de vista nutricional de uma maneira geral. Em relação ao não consumo de frutas e hortaliças, essa foi a maneira como o Enani trouxe, né, avaliou o consumo de frutas e hortaliças, o que eles observaram é que 1 em cada 4 crianças não consome frutas e hortaliças diariamente. Então, obviamente, isso vai afetar a qualidade da alimentação das crianças, e essa é uma outra característica da alimentação que sofre um pouco com a questão da renda da família, né? Aquelas com renda mais alta tendem a receber esses alimentos diariamente. Em relação ao consumo de ovos e ou carne, 71% das crianças recebe diariamente, de acordo com o Enani 2019. Esse outro indicador aqui fala a favor da diversidade alimentar, ou seja, se a criança recebe 5 ou mais grupos de alimentos por dia. Então, a gente está falando aqui de frutas, legumes, verduras, carnes com ovos, leites, né? Então, 57% das crianças recebem 5 ou mais alimentos, né? Quando a gente gostaria, quando as recomendações devem ser, né, que todas as crianças recebam, né, uma alimentação diversa para que receba todos os nutrientes suficientes, né, para promover crescimento, desenvolvimento adequado, prevenir as carências nutricionais, as anemias e etc. Em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, a gente observa um dado aqui que foi muito chocante, né, a gente não tinha ainda, não conhecia ainda, para a população de crianças menores de 2 anos, como é que o Brasil estava nesse cenário. Então, aqui foi perguntado se a criança consumiu pelo menos um tipo, né, de alimento daqueles produtos ultraprocessados, e 81% das crianças menores de 2 anos recebiam, à medida que elas cresciam, né, o estudo envolveu crianças até 5 anos, com o crescimento elas têm ainda mais acesso, essa frequência de consumo aumenta para quase 95% das crianças recebendo pelo menos um tipo desses alimentos diariamente. Então, obviamente, esse é um cenário que a gente precisa, né, olhar com atenção em combater, porque está justamente ao contrário do que a gente espera, né, das crianças receberem todos os grupos de alimentos diariamente, numa frequência adequada, e
uma das grandes recomendações do guia é não oferecer esses produtos para as crianças menores de 2 anos, justamente por se conhecer, né, a qualidade nutricional desses produtos. Eles desequilibram completamente, né, a alimentação das crianças, interferem muito na formação do hábito, são promotores, né, de doenças. Então, o guia alimentar para a população brasileira, né, traz como recomendação evitar esses produtos, e o guia da criança não teve como ser suave. A recomendação do guia é não oferecer esses produtos. E em relação ao aleitamento materno, Daniela, mesmo porque a mudança de conduta tardia, ainda que necessária, né, e que aconselhável, vamos dizer assim, eu acho que é cada vez mais difícil, né? Por exemplo, trazendo o exemplo disso que eu estou falando, se você introduz alimento ultraprocessado para uma criança pequenininha, né, menor de 5 anos ou de 2, e que ela não faz o consumo de frutas, depois para você trazer o consumo de fruta, a despeito da criança comer, por exemplo, bolacha recheada, você vai ter aí uma resistência muito maior, né? sim. E, lamentavelmente, as frutas hoje são caríssimas, né? É muito triste, assim, você fala sobre isso e me dói, sabe? Pela primeira vez no Brasil, Érica, a gente está vendo que a gente, né, todo mundo aqui está sofrendo, né, diariamente ao fazer supermercado, né, a gente sente a inflação de alimentos está afetando, né, toda a população brasileira, mas pela primeira vez a gente está vendo que a inflação ela está incidindo muito nos alimentos saudáveis e muito menos nos alimentos ultraprocessados. Então, esse é um padrão que a gente já observava em países, né, de renda mais alta, como Estados Unidos, como Reino Unido, né, você se alimentar bem nesses países é muito mais caro. No Brasil, até recentemente, né, comprar os alimentos na feira, basear a alimentação em alimentos in natura, que a gente prepara em casa, era muito mais barato. E agora, esse cenário está mudando. Mas porque a gente vive num país tropical, né? Então, em teoria, a disponibilidade desses nutrientes saudáveis era para ser muito mais fácil aqui, né? Mas eu acho que tem se, talvez, incentivado muita exportação. Não sei, tem, assim, a ver com... Sim, sim, Né? as causas vêm sendo muito discutidas, a questão não é falta de alimento, né, a questão é muito mais de prioridades, né, nas políticas públicas. Então, para que a gente garantir o acesso das pessoas, a gente precisa trabalhar com políticas de preço, né, que favoreçam o consumo desses alimentos, e isso vem acontecendo de uma maneira muito contrária. E em relação, gente, a última característica, indicador, é o aleitamento materno continuado, né, aquele entre crianças entre 1 ano e 2 anos, a recomendação, né, o ideal para que a criança receba todos os benefícios do aleitamento materno, tem um efeito que a gente chama de dose-resposta, né, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 é muito importante, e ele continuado, quanto mais tempo a criança é aleitada ao peito, mais benefícios ela vai ter ao longo da vida, né, hoje a gente sabe que isso tem uma relação muito importante com o quociente de inteligência da criança, né, e isso é um benefício muito mais que individual, né, quando a gente fala de você aumentar o potencial dos indivíduos de uma sociedade, a gente está falando em melhorar melhorar o mercado de trabalho de uma nação, né, então isso tem um peso muito grande para os diferentes países, e obviamente, né, um país que carece tanto de educação, né, esse benefício é super importante para as crianças. O Brasil avançou em relação à frequência, né, de crianças que permanecem em aleitamento materno continuado, mas ainda estamos aquém das recomendações. Então, nessa faixa etária, 44% das crianças estavam em aleitamento materno no ano de 2019. Só para vocês entenderem, é um estudo de grande porte, né? Ele representa o conjunto de crianças nessa faixa etária para a população brasileira. Foram quase 15 mil crianças, com todo um cuidado, né, de se ter aí representando todas as faixas de renda, de raça, de níveis de escolaridade. Então, esses dados realmente nos trazem, né, uma fotografia de como está o cenário em relação à alimentação das crianças.
E normalmente, né, com dados como esse, as famílias são perguntadas o que a criança consumiu no dia anterior, e aí a gente vai perguntando, né, em relação a diferentes grupos de alimentos. Em relação aos alimentos menos saudáveis, né, hoje, no passado a gente perguntava sobre o consumo de sucos, sucos de fruta açucarados, bolachas de pacote. Hoje a gente tem um conjunto de alimentos ultraprocessados, né, mesmo para a faixa etária de crianças muito pequenas. Muitos são vistos como alimentos para crianças, né, e vem uma educação do marketing desses produtos que faz com que as famílias realmente acreditem, né, que aqueles alimentos são acrescidos de vitaminas e minerais, e que sem esse tipo de alimento as crianças não vão receber tudo que elas precisam. Então, o ambiente vai poluindo, né, esse tipo de informação, e as famílias começam a entender que esses alimentos devem fazer parte da alimentação. Então, para entender, né, esse conjunto de alimentos ultraprocessados que se pergunta, né, hoje, né, essa gama de produtos às famílias brasileiras, elas foram indagadas em relação ao consumo de todos esses produtos que vocês estão vendo aqui. Eu queria que vocês fizessem um exercício, assim, né, de pensar se suas crianças consumiram algum desses alimentos ontem. Então, no primeiro item, a gente tem refrigerante, suco de caixinha, água de coco em caixinha, guaraná natural, xarope de guaraná, refresco de groselha, suco em pó. Depois a gente tem salgadinhos de pacote, incluindo todos aqueles tipos de chips, Doritos e tal. Biscoitos, bolachas doce ou salgada, bala, pirulito, aquelas guloseimas de uma maneira geral. Os iogurtes, aqui a gente trata de iogurtes com sabor, né? Pães de forma, bisnaguinha, o pão de hambúrguer, aqueles que são ensacados e que têm uma vida de prateleira muito longa. Os farináceos, de uma maneira geral, de arroz, de milho, de trigo, de aveia. As carnes, né, ultraprocessadas, hambúrguer, presunto, mortadela, salame, nuggets, linguiça, salsicha, e também o macarrão instantâneo, que ganhou tanta audiência, né, nos últimos meses, que foi um desses produtos que seguraram bastante o preço, e eles ganharam, né, ainda mais a visibilidade diante da alta dos preços dos alimentos saudáveis. Então, esse é um conjunto de exemplos, né, desses alimentos, e que a gente viu que 80% a 95% das crianças brasileiras menores de 5 anos consomem, né, pelo menos um deles todos os dias. Bom, então só dividindo um pouquinho esses dados, né, quase 81% das crianças no Brasil como um todo recebem esses alimentos, né, num dia comum da vida delas, né, e esse consumo é ainda maior na região norte. E para as crianças de 2 a 5 anos, como eu falei, né, o consumo é ainda maior, e o consumo consegue ser ainda mais aumentado na região sudeste. Ô, Daniela, posso te fazer uma pergunta? Desculpa a minha Claro. ignorância, mas eu fiquei olhando, pensando em Isabela, minha filha, que tem 3 anos e meio, né? Tem uma alimentação super saudável, não conheço um monte de coisa, até 3 anos e pouco, você entendeu? Olhando ali todas as coisas, ela toma iogurte, sim, e aveia. Me conta um segredo, qual que é o problema da aveia? Não, a aveia não está aqui. Tem Aqui, aveia, naquele lá tinha aveia. não, mas aqui são aqueles farináceos desenhados para bebês. Se você compra Tá a aveia certo. em flocos, né, flocos grossos, flocos Isso, finos, assim. não, ali é Tá, um que alimento coloca in na banana natura. e tal, aveia sem Isso, açúcar, sem nada dessas coisas. isso. Não, a aveia é um alimento super saudável, Porque enriquece a a Isabela, dieta, acho que né? desde 6 meses ela come todo santo dia, mas todo santo dia não falha um, Daniela. Banana, prata, amassadinha com aveia. Não falha um dia. Ótimo, ótimo. É um ótimo padrão de alimentação. Esse aqui são aqueles que são vendidos na lata e que, se você olhar a lista de ingredientes, eu vou trazer um pouco de lista de ingredientes para vocês verem, eles são acrescidos de muitos daqueles aditivos, né, que a gente já sabe, né, que eles têm um potencial de explicar, né, por que esses produtos estão causando obesidade. A gente antes pensava que era muito mais porque, né, a base desses produtos é açúcar, gordura, né, ingredientes retirados dos alimentos, aqueles mais baratos, né, de
que tem uma densidade de caloria muito alta, mas não, né? Hoje já se sabe que esse outro lado, né, desses aditivos presentes nesses farináceos, por exemplo, tem uma relação importante ali em mexer com a flora intestinal e começar todo um processo de ativar o corpo a desenvolver, né, silenciosamente desde a infância, essas doenças crônicas. E aí, gente, diante desse perfil, né, de muitas famílias, tendo crianças pequenas recebendo esses alimentos, e tendo aí, né, todo um conhecimento do quanto eles têm um potencial de desfavorecer, né, a qualidade da dieta, de fazer com que diferentes nações e sociedades percam sua cultura alimentar, porque afinal de contas eles não variam em sabor, né, houve esse interesse do Unicef em entender, né, esse foi um relatório do Unicef sobre alimentação na primeira infância, conhecimentos, atitudes e práticas dos beneficiários do programa Bolsa Família, e eles quiseram entender das famílias se elas achavam, né, que algum daqueles alimentos pudessem fazer parte de uma alimentação saudável. E olha o que eles encontraram, né? Quase 50% das famílias entendem aqueles alimentos como alimentos que podem fazer parte de uma alimentação saudável. E se a gente avalia, né, todo o marketing contido nos rótulos desses alimentos, a gente consegue entender, né? Afinal de contas, as nossas escolhas alimentares, elas são muito pautadas pelo ambiente, né? Pela exposição que a gente tem a esses alimentos. Então, não é uma questão individual, né? É uma questão que a gente precisa abordar a partir de políticas públicas, que a gente cada vez mais eduque a população nesse sentido, por isso a gente tem o guia alimentar ali, né? Essa última versão dos guias da criança e da população, dialogando com a população, para que a gente entenda de uma maneira muito clara, né, o potencial dessa alimentação baseada nesses produtos em realmente causar doenças, diminuir a qualidade da dieta. Né, então, quase 50% das famílias achavam, né, que pelo menos um desses alimentos pode fazer parte de uma alimentação saudável. E aí, quando se avaliou, né, dificuldades que as famílias encontravam, né, para melhorar a qualidade da alimentação das crianças, aqui são crianças brasileiras, tá, gente? Eles viram, né, que entre esses fatores estavam o custo, a dificuldade de acesso, a preocupação de que as crianças não iam gostar dos alimentos que os responsáveis, né, os pais, os cuidadores, consideravam saudáveis, e ainda assim, e também, né, a falta de conhecimento. Então, é um pouco do que a Érica abordou aqui, né, as crianças menores de 2 anos, elas estão ali numa fase super importante de desenvolvimento mesmo, de hábito, né, a alimentação é algo que a gente, como ser humano, né, a gente tem uma tendência a gostar do sabor doce, do sabor salgado, e os outros sabores são sabores aprendidos, né, a gente precisa aprender a comer, e esse aprendizado, ele pode acontecer de uma maneira muito natural, né? A gente precisa oferecer esses alimentos para as crianças, para que as crianças comecem a aceitá-los. No começo é muito comum, né, a criança sofrer do que a gente chama de neofobia, que é o medo do novo, né, e depois ela começa a se abrir para aqueles alimentos, o bebezinho vai fazendo aquelas diferentes carinhas, né, diante de diferentes sabores, do ácido, do amargo, e ele se abre para comer de uma maneira muito natural, né. A gente ouve falar muito de dificuldades alimentares, mas a verdade é que somos seres com uma habilidade muito nata, né, a se alimentar bem, né. Se não fosse a presença desses produtos, né, chegando de uma maneira tão com um marketing tão agressivo, né, para as nossas crianças, a gente teria muito menos dificuldades, né, quando eu imagino que aqui vocês já devam ter tido temas em relação à criança que não quer comer, a dificuldades alimentares, mas para a maioria das crianças que vão passando, né, por diferentes fases e que é muito natural que elas passem, né, aquele bebê que come super bem no primeiro ano de vida, o legume que a gente oferecer, o bebê vai aceitar bem,
também, no segundo ano de vida, eles começam num processo de seletividade, a rejeitar alguns alimentos, o cardápio vai ficando, né, menos diverso, e se a gente mantém, né, oferecendo à criança, expondo a criança, sendo modelo para a criança, né, mesmo que a criança rejeite, o adulto está ali fazendo parte daquela refeição, trazendo a alimentação de uma maneira muito positiva, ensinando a criança a comer e né, apresentando a nossa cultura, a cultura, né, microfamiliar ali, a gente consegue, né, reverter essas diferentes fases que muitas crianças passam e que são processos, né, esperados. Não sei se você queria falar alguma coisa, Érica, senti um microfone abrir. Não quis, não. Eu fico assim, ouvindo você falar e viajando. Pode continuar, Dani. Então, gente, dentro desse cenário, né, que esses produtos ganharam tanto terreno no cardápio das crianças brasileiras, é super importante, né, super importante a leitura do rótulo dos alimentos. Mas a leitura do rótulo não para os desenhos, para as diferentes cores, né, para as diferentes fontes, né, de letras e tamanhos que estão ali, mas uma coisa fundamental, né, da mesma maneira que a gente tem interesse em você está num ambiente num almoço em família e você prova um prato novo e você gosta, você tem aquele interesse, nossa, o que tem aqui? Algumas pessoas já se imaginam na cozinha preparando aquele prato e pergunta para quem preparou, nossa, o que você colocou aqui? Você começa a fazer como e tal? A comida de verdade desperta na gente, né, esse interesse, essa satisfação, né, entender o que tem ali dentro. Esses produtos não deveriam ser diferentes, né, a gente precisa entender o que é que tem nesses produtos. E a parte do rótulo que vai informar para a gente é a lista de ingredientes, né, normalmente esses ingredientes, eles estão em ordem crescente, desculpa, em ordem decrescente de quantidade, então os primeiros são aqueles, né, que estão em maior quantidade, aqueles produtos com 5 ou mais ingredientes e que tem alguns deles com nomes muito estranhos que a gente não consegue pronunciar, ingredientes que você jamais conseguiria encontrar numa prateleira de supermercado para trazer para casa e preparar os seus alimentos com aqueles ingredientes, esse é um cenário que muito provavelmente a gente está diante do que a gente chama de produto ultraprocessado. Né? E o Brasil aprovou recentemente, a partir de outubro desse ano, a gente vai ter um novo rótulo de alimentos, né, com a parte frontal da embalagem dos alimentos, trazendo selos, né, advertendo a população em relação a aqueles nutrientes que são considerados críticos à saúde, né, eles estão mais relacionados com aumento do risco de doenças, então, aqui nessa figura vocês podem ver, ó, esses alimentos vão receber esse selo com uma lupa, mostrando, né, se eles são ricos em açúcar, em gordura saturada, em sódio, para que a população não tenha que entender isso a partir de um marketing, né? A gente vai ter uma informação, né? Essa vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito a gente a fazer as melhores escolhas, né? A gente não vai ficar tão refém, né, da indústria de alimentos. Então, é super importante, né, esse conhecimento do rótulo. Aí eu trouxe para vocês aqui, né, esses são alimentos que muitas famílias entendem, né, como um alimento para a criança, como se ele fosse realmente, né, um leite de verdade, e eu queria mostrar para vocês essa lista de ingredientes para vocês entenderem, né, quando eu defini um pouquinho o que são esses alimentos ultraprocessados, né, que eles são ricos em substâncias alimentícias, ou seja, são pequenas partes do alimento que são retiradas, que a gente jamais conseguiria isolar isso, né, para a gente fazer preparações em casa, por exemplo, essas substâncias em azul, né, nesses produtos aqui, nesses achocolatados, por exemplo, ó, são soro de leite reconstituído, extrato de malte de cevada, maltodestrina, né, que é uma forma de açúcar, mas que a gente não encontra, né, para a gente preparar alimentos, e ainda nesses produtos, ó, os aditivos, eu não sei o quanto as famílias realmente entendem, né, que um produto como esse, que é tão aceito por tantas crianças, tem tantos aditivos. Olha o que é necessário adicionar a essa caixinha para que esses alimentos tenham essa vida de prateleira,
né, tão longa, né? Olha quanto tipo de aditivo alimentar, né, ali, já que não é o primeiro ingrediente, não é o leite, né, um soro do leite, ele está ali acrescido de aromatizante, porque quanto mais você mexe na estrutura do alimento in natura, ele vai perdendo, né, seu cheiro, seu sabor. Então, para isso, a indústria traz de volta, e essa é a real necessidade, né, desses produtos conterem tantos aditivos, e na verdade isso é feito de uma maneira muito sintética, né, com uma intenção ali de realmente promover um sabor que é difícil a gente conseguir, de uma maneira geral, atingir numa preparação. Jamais a gente consegue, até que você prepare no lugar disso, né, para a criança, um leite com cacau em pó, por exemplo, cada dia você vai preparar de alguma maneira, você vai colocar um pouco menos ou um pouco a mais, de uma maneira muito, né, natural, e você não consegue oferecer exatamente aquele mesmo sabor, né, para a criança. E com esses produtos, a criança recebe exatamente o mesmo sabor, o mesmo cheiro, não há variação alguma, né, promove uma monotonia muito grande na alimentação. E a criança precisa de segurança, né, em todos os quesitos, né, nos primeiros anos de vida. Então, para ela, isso é algo que promove algum certo um tipo de conforto, né, e essa é uma das razões pelas quais esses alimentos são tão bem aceitos, né, para aquelas, obviamente, que começam a receber desde cedo. Muitas vezes a gente pensa assim, quando você tem uma criança, você quer oferecer para ela a melhor educação, a melhor infraestrutura na sua casa, você vai lá e olha, será que é muito calor, vou pôr um ar-condicionado, vou pôr um ventilador, esse sapato está confortável, não está? Agora, em se tratando de alimentação, você imagina você oferecer uma coisa para sua criança que tem tudo quanto é ingrediente ali, que é o que você falou, você não tem na cozinha da sua casa, né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a refletir, difundir isso para a sociedade, né? Sim. Embora tenha todo esse apelo, olha que coisinha mais linda que é o todinho, não é verdade, gente? Mas, assim, eu acho que está na hora da gente educar, é muito mais do que só criar, né? É você ali despender um esforço diário na educação daquele serzinho ali que está em criação e que ele depende de você para mostrar esse norte, inclusive da alimentação, né? Sim, sim. E isso no dia a dia, né, dos filhos, esse dizer não a esse tipo de produto, você não está ferindo a sua criança, né? A gente sabe o quanto a criança que tudo que ela pede, ela vai recebendo, a gente sabe que essa criança não valoriza tanto. A mesma coisa, né, do consumismo em relação a brinquedos e a outras posses, né? Você dizer não e educar a criança para aquilo, você está fortalecendo a sua criança, né, a partir do momento que ela começa a entender mais, você mostrar essa lista de ingredientes, né, olha isso, olha o quanto esses desenhos, esses apelos todos, ele está ali para te conquistar, né, você acha que a fruta, o legume, a verdura precisa disso? Não, não precisa disso, né, e aí você vai dando a entender para a criança que aquilo ali é para pegar os bobos, né, especialmente naquelas ocasiões de Páscoa, que a gente tem tanto brinquedo associado ao ovo de Páscoa, e tantas cores, e tantos apelos para as crianças, né, a gente tem que começar a educar para, olha, Páscoa não é isso, né, a gente faz uma refeição em família, traz todo o significado religioso, não precisa estar, né, permeada desse tipo de produtos. Não é fácil, né, estamos todos mais ocupados do que nunca com a pandemia, né, começamos a adquirir diferentes responsabilidades e que seguem, né, a vida voltou um pouco mais a uma certa normalidade, mas as pessoas, de uma maneira geral, estão, né, muito esgotadas, com muitas responsabilidades, e é um cenário como esse que fica mais difícil, né, você dizer não, você explicar, para que a criança não tenha tanto acesso a esse tipo de produto. Então, gente, diante, né, do que a gente viu, por que a gente precisa combater essas tendências? E foi exatamente o que a Érica trouxe aqui agora, né? A gente precisa munir as pessoas de educação, né, para que elas não sejam alimentadas por esse ambiente, né? Muitas pessoas moram em bairros, por exemplo, que elas não estão tendo acesso a feiras livres,
né, a tipos, né, de vendas de alimentos que promovam mais, né, que ela tenha mais acesso a frutas, legumes, verduras, por exemplo, né, tem distribuições geográficas das cidades que elas estão tendo muito mais acesso a produtos mesmo ultraprocessados. Então, a alimentação adequada e saudável na primeira infância, que eu acho que é algo que vocês discutem todo o tempo, né? Ela é um direito da criança, ela promove saúde, ela molda crescimento, desenvolvimento, aprendizado plenos para essa faixa etária. Ela previne o que a gente chama de todas as formas de má nutrição, né, que vão desde a desnutrição à obesidade e ali no meio aquelas carências de nutrientes que a gente ainda segue, né, nessa tendência no Brasil. O Brasil hoje na infância convive com todos esses problemas. A alimentação adequada e saudável, ela também auxilia na formação de hábitos, que é algo que a gente vem falando muito aqui, né, e nos modos de comer saudáveis, a gente está falando aqui não só, né, de uma seleção de alimentos adequados e saudáveis, mas a refeição à mesa, né, o comer sem telas, sem distrações para a criança, que é outra coisa que a gente precisa educar muito as famílias, né, para que as crianças entendam o momento da alimentação como algo prazeroso, falar em comida de verdade durante a refeição, saborear junto com as crianças, você traz para a criança aquela segurança que ela precisa para entender que ela está diante de um alimento saudável, que é uma cultura praticada pela família dela, ela vai dar muito mais valor a isso. Então, hoje, o guia alimentar, os 2 guias brasileiros, né, eles trabalham muito nesse sentido, né, da comensalidade, que é o ato, né, de comer em companhia, o quanto isso promove saúde, e ela fortalece, obviamente, a cultura alimentar local. Então, o guia alimentar da criança menor de 2 anos, essa é a carinha dele, imagino que muitos de vocês conheçam muito bem, né, ele traz recomendações sobre alimentação saudável, ele é considerado uma ferramenta, né, para ação de educação alimentar e nutricional, ele dialoga com as famílias, mas ele também serve, né, de base para a criação de políticas de segurança alimentar e nutricional, para garantir, especialmente em ambientes que as pessoas são mais vulneráveis, né, ambientes, as escolas, né, ambiente de trabalho, se os alimentos que são vendidos ou comercializados ou promovidos naquele ambiente, né, são alimentos, são refeições baseadas nas recomendações do guia, você vai, né, expor a população a escolhas, né, muito mais saudáveis. Então, para finalizar e para abrir para um bate-papo, aqui são recomendações do guia, né? A gente tem a primeira recomendação, amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses, isso por conta dos inúmeros benefícios do leite materno, tanto para as mães quanto para as crianças, né? Para que isso aconteça, o aleitamento precisa ser promovido, né? Tem que ser protegido, as mulheres precisam de apoio para que ela consiga amamentar por um período longo, né, e a gente precisa dar uma atenção especial, como a Érica trouxe, as legislações para a mulher trabalhadora que amamenta, né, isso é super importante para garantir o sucesso do aleitamento materno. Em relação aos alimentos complementares, né, a recomendação é que se ofereça os alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses, a não oferecer alimentos ultraprocessados, como eu tinha mencionado, não teve como guia não trazer aqui, né, algo negativo, mas é super importante por todas as questões relacionadas a esses produtos. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade, justamente por ser um momento, né, de formação de hábitos alimentares e tudo que já se sabe hoje, né, em relação aos malefícios do açúcar desde tão cedo na vida do indivíduo. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família, essa foi uma recomendação que trouxe uma certa ruptura para a cultura brasileira, né, a criança era muito protegida em relação àquela separação da comida da criança, da sopinha, da papinha da criança, e hoje
a gente entende que a gente ter diversos cardápios na casa, isso dificulta muito a logística das famílias, né? Na compra dos alimentos, no preparo dos alimentos. Então, isso acaba sendo uma barreira para que a alimentação adequada e saudável aconteça. Então, se a gente se volta a melhorar a qualidade da alimentação da família, a gente deve oferecer o mesmo cardápio para a criança para facilitar realmente a logística. E, obviamente, ali no primeiro, segundo mês de vida, você vai fazer pequenas adaptações pela textura do alimento, né, naquele momento que a criança está começando a ter acesso à comida na colher, ou a comida com as mãozinhas, com a alimentação, né, uma participação mais ativa da criança nesse momento. Ô, Dani, nesse sentido, eu nunca entendi essa história dos restaurantes ter menu kids. Como assim menu kids? Menu kids é sempre aquela coisa padronizada do arrozinho com feijão, batata frita e o nuggets, né? Quer dizer, é o que você falou, a criança come o que os pais comem, né? Claro que numa porção menor e tudo, né? Deveria, né? Deveria, mas eu acho que isso foi uma coisa herdada, né, de muitos países, de outras culturas, né, de ter esse menu kids, né? O Brasil não tinha isso no passado, né? Realmente era o arroz com feijão, a proteína, a carne, né, que a família consumisse ali. Você faria um prato apenas menor para a criança, né, com a salada e tal. E aí é uma forma do restaurante ser atrativo para famílias, né? Quando ele oferece um menu kids, as famílias sentem que elas vão ter uma facilidade, né? Que é algo que vai fazer da experiência melhor para a criança. E, na verdade, quando são nuggets, né, a gente sabe que na maioria das vezes, um ultraprocessado, como são aquelas batatas mayo, né, tudo isso atrai a criança. Mas é o que a gente precisa ensinar, né, ela não precisa ser atraída, né, por esse tipo de apelo. E, obviamente, isso você precisa de um tempo, né, para ela começar a entender esse tipo de... O que a gente pode fazer é evitar, né, ambientes como esse. Conversar, evitar, fazer diferente em casa e promover, né, a questão do comer em companhia, do comer máximo possível, né, para que os pais, cuidadores, façam parte daquele momento da alimentação da criança. E aquilo que eu falei, né, é importante zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, de aprendizado, de afeto junto à família. É super importante que esse momento seja entendido, ele tem um começo, um meio e um fim, né? Sentar à mesa para comer em família não tem que ser uma tarefa entediante para a criança, a gente sabe o quanto elas querem brincar, né? Sair para comer, por exemplo, com uma criança pequena, acaba sendo algo que não é divertido para a criança, mas à medida que você vai trazendo, né, esse ambiente da família reunida, de falar de coisas boas, de provar alimentos, de conversar sobre a origem daquele alimento, a receita de uma avó, você vai preparando a criança para entender, né, a cultura, o que tem por trás daquele alimento, ela vai aceitar melhor aquele alimento, isso tem toda a relação com uma criança que tem um repertório alimentar mais rico, né, os estudos vão mostrando isso, né, ela ganha uma segurança em relação à alimentação quando você tem esse hábito, quando você pratica esse hábito em família. Super importante prestar atenção aos sinais de fome, de saciedade da criança, conversar com a criança durante a refeição, vocês já devem ter ouvido falar, vocês devem praticar, imagino aqui, né, o que a Organização Mundial da Saúde, o Guia da Criança foi muito feliz em trazer de uma maneira muito simples para as famílias entenderem, é a questão do cuidado responsivo, né, que é aquele que a gente está super atento aos sinais da criança, né, em relação à fome, à saciedade, entender se a criança está com sono, para que a gente não entenda que qualquer reação mais negativa da criança significa que ela não está gostando daquele alimento, ou que ela não está com fome, e aí você já saiu do momento da refeição, e daqui a pouco ela manifesta fome, então ela vai comer algo diferente do que foi oferecido, e aí você vai, né, criando um ciclo muito negativo em relação à alimentação. Então, é super importante, né, que a gente tenha essa segurança de que a criança vai comer
o quanto ela precisa. A gente define o quê? Porque a gente tem mais conhecimento, né? A gente entende que todos aqueles grupos de alimentos, né, em conjunto, eles vão trazer, né, a nutrição que a criança precisa, e a gente vai oferecer esses alimentos e o quanto a criança vai definir, né, sem a gente ter que moldar tanto, que ela tem que terminar o prato, que ela tem que comer X quantidade, né, você vai ensinando a criança a respeitar, né, internamente seus sinais de fome e de saciedade. É importante oferecer à criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa, que a Érica já trouxe aqui um pouco dessa questão, né, desses menu kids e certos ambientes, né, que na verdade chamam a atenção com aqueles apelos para as crianças, e elas obviamente vão tentar fazer parte daquele mundinho que consomem, né, aqueles produtos. Então é super importante que a gente faça boas escolhas antes, né, de sair de casa, para que a criança esteja sempre num ambiente saudável, e super importante proteger a criança da publicidade de alimentos, né, que ela é uma publicidade que é agressiva, ela é muito bem feita, ela é muito bem estudada, justamente para aguçar, né, vários sentidos, especialmente da criança pequena, porque elas são entendidas como um público ali, né, que a indústria precisa cativar, né, e é um público que, cativado desde pequeno, ele vai, né, se manter ali ao longo da vida. Então a criança, ela é de uma maneira muito desleal, né, a criança sofre muito da publicidade de alimentos, a gente sabe disso, e o guia, né, aqui são orientações do guia, né, o guia traz essa questão do quanto a gente precisa proteger a criança, né, a criança muito pequena, você vai evitar, né, locais com muita publicidade, onde esses alimentos são vendidos, né, de uma maneira muito indiscriminada, e à medida que a criança vai crescendo, você vai conversando sobre, você vai promovendo alimentação saudável ao mesmo tempo, e dessa maneira você vai criando, né, uma forma de proteger a criança. Então, gente, só para a gente fechar, né, de uma maneira... Daniela, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que até essa questão, né, de proteger a criança contra esse tipo de publicidade, a gente faz isso, né? Minha filha, por exemplo, não tem contato com telas, assim, diariamente, nem nada. E a gente sempre, quando coloca uma coisa ou outra, você tem aquela preocupação, né, do que você vai colocar e tudo mais. Então, é interessante isso que você falou. Se a gente protege as crianças de coisas que a gente não quer que eles vejam relacionadas à faixa de idade que não é para eles, por que a gente não vai proteger também dessas propagandas de alimentação, né? E eu fico pensando também que quando a criança tem uma introdução alimentar sólida, com alimento saudável, com a família se alimentar, é até uma oportunidade para a família rever a alimentação, né, Daniela, e fazer a alimentação saudável e tudo. Quando eles entram em contato com alguma comida que não é saudável, eventualmente, não é assim que eles vão comendo um monte, entendeu? Não, porque a criança não tem nenhum hábito daquilo. Ó, eu vou te falar, eu vou te dar 2 exemplos, que eu nem sei se eu já dei aqui quando eu modero live, assim. A minha filha, ela foi comer bolacha de maisena, eu não sei nem com que idade, assim, sei lá, com quase 3 anos, tá? Porque teve a pandemia, eu fiquei bastante tempo em casa, eu gosto bastante de cozinhar também, eu sou bióloga, mas eu sou filha de mineiros, né? Então eu sou a pessoa que gosta do arroz com feijão, sabe? E a Isabela adora também. E aí, você acredita que quando eu voltei a trabalhar, eu passei aqui na padaria alemã, aqui em Barão Geraldo, e eles vendem um pão de mel, eu amo pão de mel, eu até faço em casa e tal. A Isabela nunca tinha comido. Eu cheguei em casa, isso aí era umas 3 ou 4 horas da tarde, a Isabela veio comendo. O que é isso, mamãe? Ela falou pra mim. Eu falei, pão de mel, você quer provar? Ela nunca tinha comido coisa doce. Você acredita? Eu devia ter filmado. Ela tinha quase 3 anos. Eu falei, mamãe vai dar um pouquinho na sua boca. Dei. A hora que ela colocou, engoliu, ela fez assim. Eu falei, eu não te você vejo. assim, a carinha foi positiva ou negativa? Não, ela fez assim, ó, uma carinha meio esquisita, né? Aí eu perguntei, e aí, gostou? Ela falou assim, eu gostei, mas é muito aidido. Desse jeito. Eu acho que por causa dos jeitos. Aí eu viro e falo assim, você quer mais? Não, mamãe, eu prefiro dormir. Ela falou pra mim. Olha só. E aí, esse é um exemplo. Esses dias agora, deve ter um mês, mais ou menos, a Isabela nunca tinha tomado refrigerante, nunca. Meu marido toma às vezes tudo, mas ela entende que é bebida de adulto, igual café, assim, entendeu? Ela não faz parte do cardápio dela. Eu fui aqui numa loja comprar produto de reforma de casa. Chegou lá, tinha uma menininha, assim, uns 5 anos, vestida de princesa, tomando Coca-Cola.
vestida de princesa, 10 horas da manhã, tomando Coca-Cola, Daniela. Minha filha vira para mim, porque ela achava que era bebida de adulto, você entendeu? Ô, mamãe, olha aquela menininha tomando Coca-Cola. Eu falei, não é correto, filha, mas tá bom, a mamãe vai deixar você experimentar. Era um sábado, aí a gente fez um lanche natural e tudo. O meu marido pegou a Coca-Cola, eu falei, você vai dar a Coca para ela igual você toma, você vai tirar da geladeira, trincando de gelada, e você vai dar. Porque tem muito pai que pega o quê? Vai lá, aquece, tira o gás e dá na boca da criança. Eu até filmei isso. O Ulisses brincou comigo, falou assim, você tinha que publicar isso nas suas redes sociais. Isabela não sabia nem sugar canudo, pra você ter uma ideia. A gente teve que falar para ela, filha, suga aí, você tem que sugar, suga, filha. Quando ela tomou aquilo, ela fez uma cara assim, ó, estranhíssima, Daniela. E aí, a gente perguntou para ela de novo, e aí, você gostou? Ela fez assim, muito ardido. Você quer mais? Ela fez, não quero, não quero. Entendeu? Então, acho que tem a ver com o quê? Introdução alimentar sólida, com bons hábitos, né? Sim, um paladar já bem formado, né? O gás, aquele excesso, né, de açúcar e tal, tudo isso para ela chama atenção negativamente, né, e não ao contrário, né? Então, quando a introdução é sólida, eu acho que a pessoa não precisa se preocupar. É óbvio que isso faz parte da cultura também, eventualmente eles vão tomar em alguma festa, mas não é uma coisa que você vai se preocupar, porque não vai ser todo dia, né, Sim, Daniela? mas uma coisa interessante que você colocou, Érica, foi a questão da princesa, da idade dela, tomando, né, consumindo aquele produto. Eu E quase morro, Daniela. se vocês olharem para trás, muitas gerações conviveram, não sei se vocês lembram, com propagandas de Coca-Cola e de cigarro, né? A gente diz que hoje o ultraprocessado é o cigarro do passado. Né? Por quê? Porque a gente sabe que tem uma indústria por trás que conhece muito mais do que a gente os malefícios desses produtos, né? A gente vem numa luta para entender, e a indústria já sabe, mas é muito rentável e eles são vendidos, né? Então, não sei se vocês lembram da qualidade das propagandas de Coca-Cola, de cigarro, como eram maneiras, né? A gente via jovens da nossa idade sempre remetia a aventuras, né? A pessoas esbeltas em algo muito legal. E era muito cruel tudo isso, né? E é justamente isso que você viu sua filha passar ali. É uma princesa, tudo que ela quer ser e se vestir nessa faixa etária. Não sei se é o caso dela, mas a minha, nessa idade, ela saía de fantasia todos os dias. Sim, ela ama, Para ama colocar vestido. de ir num laboratório, né? Tomar uma vacina a uma festa, né? Então, aproxima muito as crianças, né? E é isso que a gente vê a indústria fazer, né? Eles começam a reconhecer aqueles personagens que eles viram em algum lugar naquele produto, é algo que sempre está muito associado a se divertir, né? O apelo para as crianças é muito isso, é divertido comer isso. Por isso que a gente tem que fazer da mesma maneira com a alimentação saudável, não tem que ser algo obrigatório, não prazeroso, que não tenha sabor, né? Ao contrário, a gente tem que falar da alimentação, né, trazer as nossas experiências do passado, tentar promover uma culinária saudável em casa, mas que seja atraente para o paladar, né? O Nupens, eu não sei se algum de vocês acompanhou, mas a gente faz muito trabalho com a Rita Lobo, né? Que é a cozinheira e apresentadora do Panelinha. Eu vi demais, Daniela. Nossa, na introdução alimentar da Isabela, acho que eu assisti todos os vídeos dela. Que bacana. Fantástico. Você lembra de mim lá? Com certeza, lembro. Tinha uma outra também, morena, baixinha, do cabelinho curtinho, tinha? Isso, ela Denise, mesma. sim, sim. E assim, né, uma coisa que a gente aprendeu muito com a Rita, né, o brasileiro tem um hábito de refogar com alho e cebola, tudo da mesma maneira. E ela vai ensinando pequenas técnicas que não aumentam o seu tempo na cozinha, nem o seu, né, nem o valor da compra, mas para a gente usar diferentes ervas, diferentes temperos, né, e que você vai dando uma cara diferente aos mesmos alimentos tradicionais da nossa alimentação, e o quanto você vai aproximando a família inteira para isso, né? Diferentes preparações de um mesmo alimento, um dia é ensopado, um dia é crocante, um dia enfim, isso é muito importante a gente trabalhar, né, com as crianças dentro de casa. A alimentação em casa precisa ser atraente, divertida, colorida, né? Mas, obviamente, a partir, né, dos alimentos in natura e minimamente processados. Não é uma tarefa fácil diante do bombardeio, né, que as crianças vêm recebendo,
mas é a única maneira, da mesma maneira que a gente quer educar para que as crianças leiam, né, se desenvolvam, que elas escovem bem os dentes, tudo isso é rotina, é aprendizado, é fazendo um dia depois do outro, é chamando, vem aqui, está na hora, né, a mesma coisa em relação à educação para alimentação saudável, não tem um caminho mais curto, né, a não ser muito envolvimento da família como um todo, e obviamente, né, sem pesar apenas para as mulheres terem essa tarefa. Então, gente, só para a gente fechar aqui, né, a gente viu que o cenário da alimentação de crianças brasileiras menores de 5 anos vem sendo marcado por uma baixa variedade de alimentos saudáveis na alimentação, uma introdução precoce e frequente desses alimentos, os produtos ultraprocessados. A falta de conhecimento e de recursos, obviamente, vem afetando a qualidade da alimentação das crianças, e a gente tem aí como desafios, né, a gente precisa pensar, eu não quero que vocês saiam daqui com uma ideia de que se esses produtos fazem parte da alimentação da sua família, isso não é algo que tem que cair como uma culpa para você, isso vai muito além das nossas escolhas como indivíduos, né? É claro que a gente vem pensando, os guias estão aí para a gente dialogar mais e mais com as famílias, no sentido de educação para alimentação saudável, mas a gente precisa ver políticas, né, que sejam estruturais no sentido de promover ambientes alimentares saudáveis, né, promotores da saúde. Era isso, muito obrigada. Feliz em bater um papo com vocês e responder perguntas. A Bárbara Jose Alves, ela tem algumas questões. Sou professora de educação especial da rede, e eu tenho um aluno que é autista e ele não come nadinha, assim, tipo, ele até faz um escândalo muito grande toda vez que a gente tenta dar para ele, e a gente já mudou, tipo, já deu tudo aquilo que a escola pode ofertar para ele, porque a gente também tem uma restrição por conta do SEASA, né, que permite só alguns alimentos, então a gente já deu tudo o que foi possível, e mesmo assim ele recusa tudo. A única coisa que ele aceita é o leite, e o leite que vem na mamadeira que a mãe traz de casa. E aí, assim, a gente fica muito angustiado, porque assim, ele nem tem ficado o dia todo na escola, porque como ele não almoça, ele não toma o lanche, então ele fica só o meio período. E aí a gente ficou assim, angustiado, né, lá na escola sobre o que fazer em relação a isso. Né? Eu pensei no encaminhamento para a TO, para a fono, ou então para nutricionista, que eu acho que poderia auxiliar nesse processo, mas assim, dentro da escola, o que é possível fazer para que a gente consiga dar o atendimento mais adequado possível para ele? Oi, Bárbara. Você falou uma coisa muito certa, né, de encaminhamentos que uma criança com necessidades especiais precisam, né, é muito difícil você trabalhar sozinha, né, é fundamental a parceria com a família dessa criança e com outros profissionais que estejam no cuidado dessa criança, né, crianças como essa precisam, né, de um acompanhamento multiprofissional, é muito difícil você conseguir trabalhar sozinho, é muito interessante a gente entender da fono, da TO, o tipo de textura, são crianças que são muito sensíveis, né, a diferentes texturas de alimentos, elas têm uma questão de sensibilidade muito aguçada, obviamente a mãe, né, já pode te trazer um pouco do repertório dessa criança, às vezes eles têm um tipo de textura muito específico, que só conseguem consumir aqueles alimentos mais secos ou mais crocantes, ou numa textura mais pastosa, e infelizmente é um cenário que a gente observa muito com crianças, né, dentro do espectro autista. Então é super importante você avaliar junto à família o que ele consegue consumir em casa, né, eles têm um repertório muito reduzido, e aí a partir dessa textura de alimentos, vocês tentarem, né, a partir de alimentos que vocês oferecem para outras crianças, fazer pequenas modificações para ver se consegue, né, melhorar a aceitação dele, né, enquanto na escola, e obviamente seria um trabalho super interessante para a família também, né, tirar um pouco de um peso, né, a criança que não quer comer de uma maneira geral é uma criança que angustia muito a quem está cuidando,
né? A gente entende na sua voz essa vontade, né, de promover algo melhor para ele, mas esse é um trabalho muito difícil de se fazer sozinho. Né, convidar a família, a TO, a fono, se tem uma nutricionista no acompanhamento individual, essas são crianças que realmente precisam, né, dessa equipe e a escola junto, né, senão a gente não consegue, né, fazer com que todos os ambientes que a criança frequenta promova, né, o que ela precisa realmente para se desenvolver. Psicóloga também, né, Daniela? Até a Thaís está falando aqui, ela fez 2 comentários, um falando que o Menu Kids poderia continuar só por questão da porção ali, né? E ela falou também, assim, que atende casos como esse, que a colega citou, e falou que, como você, que a equipe deve ser multiprofissional para atender, né, com TO, com psicólogo, a família e tudo mais, né? Aqui, deixa eu ver. Obrigada, Daniela. A Moara falou a mesma coisa sobre esse acompanhamento de multiprofissionais. Aqui, deixa eu ver. A Miriam, ela gostaria de saber em que momento poderíamos introduzir o sal na alimentação de bebês. De quem foi a pergunta, Izzy? Da Miriam. Miriam. Oi, Miriam. Então, gente, essa é uma outra recomendação que mudou um pouco, né, diferentemente do açúcar, né, o sal é um ingrediente culinário que a gente usa há muito tempo, né, e o sal é algo que a gente precisa na culinária, né, que você, usando aos poucos durante o preparo dos alimentos, você favorece, né, tanto o preparo quanto a quantidade que você vai usar. Se a gente deixa para acrescentar sal com a preparação já pronta, você vai precisar de uma quantidade muito maior de sal, né? É difícil você conferir sabor com o alimento já pronto. E ele não tem esse malefício para a criança se a gente usa o mínimo possível justamente para aguçar o sabor do próprio alimento. Então, hoje, a gente não tem mais essa recomendação de não oferecer sal nos primeiros 2 anos de vida. Ao contrário, com essa recomendação da gente olhar para a alimentação da casa, ter certeza que a gente, né, está melhorando os hábitos da casa como um todo, e a gente vai apresentar a alimentação da família o mais saudável possível para a criança nesse momento da vida, não tem como a gente fazer essa separação. E ele é diferente do açúcar, né? O açúcar tem uma relação com o aumento do risco de diversas questões de saúde muito próxima, né? Com o sal é diferente. Né? Você não vai promover hipertensão na criança porque a criança está tendo acesso a um pouco de sal, né, para dar sabor aos alimentos. É muito diferente. Então, hoje a gente sabe que não há riscos nesse sentido, né? E é uma recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira que a gente use com muita moderação, né? Mas que ele faça parte, afinal de contas, a gente precisa dar sabor, os alimentos in natura, minimamente processados, a alimentação praticada na casa, ela precisa ser saborosa, né? O sabor dos alimentos, das preparações, é o item número 1 para a gente gostar daquele prato, né? E é a mesma coisa para as crianças. Eu não estou dizendo que a gente precisa colocar uma quantidade importante de sal, não. É o mínimo para a gente conseguir unir os diferentes sabores dos diferentes alimentos que a gente coloca ali para compor, né, aquela preparação. Natália, nós vamos então encerrar com a sua pergunta. Você consegue? Você esperou pacientemente, Natália, eu te agradeço pela sua compreensão. Pode abrir. Obrigada, Érica. Excelente palestra, professora Daniela. Eu trabalho com alimentação complementar no meu doutorado e eu vivo um impasse diariamente, né, em relação à alimentação disponibilizada nas creches municipais, né, porque existe uma reclamação muito grande por parte dos cuidadores de que em casa, às vezes, essas crianças têm até um hábito de alimentação saudável, inclusive algumas acompanhadas por nutricionista materno-infantil, mas quando chega na escola vira uma guerra entre pais e cuidadores, porque na escola o que tem disponível é o pãozinho de leite com margarina, muitas das vezes, a bolacha Maria com o suco numa quantidade que não é a ideal para crianças de 1 a 2 anos de idade durante o dia, e eles não sabem o que fazer, porque a mãe quer mandar o lanche de casa, né, mas não pode, porque as outras crianças não têm acesso àquele mesmo lanche,
e aí a confusão tá dada, né? Então eu queria saber como é que a gente faz, enquanto profissional da saúde, que tem esse conhecimento sobre o guia, que é um material tão fantástico, para inserir essas informações nesses contextos, sabe? Claro, Natália, sem dúvida, né, as primeiras instituições que receberam, né, o guia fisicamente, né, foram justamente as que trabalham com crianças, foram as escolas, as creches municipais, justamente, né, por a gente entender que é um ambiente que a criança está muito vulnerável, ela precisa comer o que está ali, né, senão a gente gera todo esse tipo, né, de cenário, né, de algumas famílias terem esse interesse, isso é algo positivo no que você traz, né, das famílias reconhecendo que as crianças estão se alimentando melhor em casa, né, tem outras que reclamam do contrário, as crianças estão super habituadas ao pão, né, produzido massivamente, a margarina, o suco pronto, leite com sabor, e às vezes rejeita o alimento saudável da escola, né, então é um cenário, assim, que não tem como, né, as famílias terem sucesso se a gente não trouxer a instituição, né, para apreciar o guia alimentar e para oferecer alimentação de acordo, isso é uma diretriz nacional, sabe, então, assim, para uma creche municipal é fundamental uma adesão ao guia, né, quantas refeições essas crianças recebem nessa instituição? Então, a gente está moldando muito, né, o hábito alimentar dessas crianças. Não tem outra forma que não munir esse ambiente em que essas crianças estejam, né, com orientações e com práticas de acordo com as recomendações da diretriz nacional, né. Você está certíssima, tem que conseguir aproximar a creche, né, das orientações do guia. Só sobre o que a Natália falou, porque eu sou nutricionista escolar também, então eu trabalho em prefeitura municipal no interior de Minas, e nós temos uma resolução que veio justamente por essa preocupação com a alimentação e logo após o guia, a resolução número 6 do FNDE de 2020, que a gente está colocando mais em prática agora, né, que as aulas retornaram de forma presencial, e ela inclui todas essas orientações do guia. Então, eu acho que seria interessante procurar, sabe, quem é nutricionista responsável, a prefeitura, porque nós temos, assim, tudo dentro dessa questão do guia mesmo. Então, até menores de 3 anos não pode ter nenhum produto industrializado, nenhum produto que tenha açúcar. Então, todas as recomendações, elas estão agora na alimentação escolar. O que é desafiador para a gente, porque, infelizmente, muitas crianças, elas já consomem açúcar desde novinhas, mas que eu achei um ganho muito grande, porque a gente vai ver esses frutos, né, de saúde lá na frente. Então, tem isso, essa questão, por exemplo, do pão, né? A gente só pode se for um pão que não tem adição de açúcar, a orientação em relação a sal, tudo isso que são as recomendações do nosso novo guia, elas estão também nessa resolução do FNDE. Fico feliz da gente fechar, né, com um exemplo super importante, é o guia atuando ali, indo além da educação alimentar e nutricional para o indivíduo, né, é o guia traçando as metas e as orientações, a política de compra de alimentos de uma instituição em que as crianças estão ali super vulneráveis, elas dependem da qualidade do alimento que é oferecido, então, muito interessante, Sara, você trazer, né, a sua experiência e que a Natália consiga, né, fazer esse mesmo link com a creche municipal de onde ela está trabalhando e fazendo a pós-graduação dela. Olha, o nosso sonho é que o guia, de fato, se torne uma bíblia aí nessas instituições que atendem as crianças, né, Daniela? Porque eu acho que isso vai ter uma repercussão muito positiva, né? Não, sem dúvida. E assim, gente, de novo, foi com muita alegria que eu participei dessa sessão. A gente, né, trabalha num cenário, né, eu já atuei em diversos cenários da alimentação da criança,
atualmente estou mais na saúde pública, na pesquisa científica, e falo para vocês, assim, o quão gratificante é, né, trazer, desmiuçar um pouco o que a gente consegue entender, né, de todos esses dados de comportamento alimentar da população, porque tudo isso faz com que a gente impulsione, né, que políticas públicas sejam desenvolvidas baseadas no cerne, né, das questões que a gente precisa endereçar. Né? E se a Érica me permitir, eu queria fechar só compartilhando a tela muito rapidamente. Com certeza, pode compartilhar. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Nutrinet Brasil. Nutrinet Brasil, gente, é uma pesquisa, né, que vem sendo financiada pelo CNPq e outras instituições. Ela é liderada pelo Nupens, na USP, e o objetivo do Nutrinet é a gente entender, né, os diferentes padrões alimentares praticados no Brasil e entender a relação, né, desses padrões de alimentação com a saúde, né, das pessoas. E é só para mostrar para vocês o quanto a gente precisa, né, a partir de dados como esse, para a gente formular recomendações de saúde, o quanto é importante a gente entender os reais padrões da nossa população, né? Muitas das recomendações de alimentação e nutrição a gente herdou de outros países por não termos pesquisas desse tipo na população brasileira. Então, se você tem 18 anos ou mais, tem acesso à internet, você quer ajudar a promover a saúde da população brasileira, a gente convida vocês, né, a Universidade de São Paulo, convida vocês a participar do Nutrinet Brasil, para a gente trazer muitas respostas a perguntas, né, desse tipo que a gente discutiu aqui hoje. Em nome do professor Lício, que é o coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, que foi, assim, uma aula fantástica, que traz muitas reflexões. Prazer enorme, gente. Obrigada pela participação. Espero que tenham ficado mensagens que vão ajudar vocês no dia a dia e em todos os ambientes que vocês atuam com a primeira infância.